Olá, eu sou o Ricardo Dias e estou aqui para falar de livro. Hoje vai ser um pouquinho diferente, eu não vou fazer resenha de livro, mas vou falar do maior escândalo da literatura brasileira, né? A traição de Capitu. Bom, se você não tem ideia do que eu estou falando, se você não faz a menor ideia, eu sugiro que você interrompa esse vídeo agora, que vai ter spoiler de todo jeito, e vá procurar Dom Casmurro, do Machado de Assis, que é um livro extraordinário, assim, e se você nunca ouviu falar da história da traição de Capitu, é mais ou menos como você, sei lá, ouvir falar no Titanic e não saber que o navio afundou, né? A traição da Capitu é um dos momentos altos da literatura brasileira. A traição ou não, né? Porque o Machado deixa isso em aberto. Ele não deixa claro, não diz nada. Eu lembro quando eu não li Dom Casmurro obrigado, eu li por prazer mesmo. Eu tive uma adolescência estranha. E eu lembro de chegar para o meu professor de português, professor Walter, que depois, ele já naquela época, ele estava estudando medicina, já tinha seus 50 anos, estudou medicina e depois foi meu médico, né? Eu cheguei para ele, assim, eu terminei de ler o livro, eu fiquei chocado, assim, eu falei, mas meu Deus, mas peraí, vai ficar no ar essa história? Aí eu perguntei para ele, vou até tirar os óculos, porque tá dando reflexo, eu sempre gravo de dia, hoje é de noite, então fica esquisito. E aliás, eu tenho que aprender a olhar para a câmera e não para a tela, mas eu aprendo. Aí eu falei para ele, professor, eu acabei de ler o Dom Casmurro e eu tô um pouco chocado. E ele já mais ou menos me conhecendo, ele riu, né? Ele falou, tá chocado com o quê, rapaz? Eu falei, mas afinal, traiu ou não traiu? Ele falou, isso não é relevante. E eu fiquei indignado. Eu era um leitor, sou um leitor moldado na Agatha Christie, ou seja, você termina o livro, quem matou, por que matou, quando matou, de que jeito matou, você tinha que ter respostas no fim do livro. Um livro aberto no final é uma coisa de maluco. É inaceitável para um leitor de Agatha Christie, né? E eu fiquei indignado com Machado de Assis e com ele também, que não quis me dar essa resposta, que na minha ingenuidade eu achei, peraí, isso deve estar em algum lugar aqui dito isso, e eu é que não vi, né? E tanto que eu li de novo tempos depois, e é um livro extraordinário. O Machado de Assis, assim, a gente vive num mundo em que elogiar um clássico acaba sendo uma coisa meio pedante. Mas, gente, só dos clássicos brasileiros, por exemplo, José de Alencar, é chato pra dedéu, tô fora. Mas Machado de Assis, um pouco mais recente, Lima Barreto, pô, são sensacionais, são escritores, assim, maravilhosos. Bom, e aí, ao longo do tempo, de vez em quando, me deparava com questões sobre a Capitu, traiu ou não traiu, traiu ou não traiu. E para quem leu ou não lembra, o ponto é o seguinte, todos os indícios levam para a traição. Todos os indícios. Machado de Assis é genial nesse aspecto. Ele conduz a trama para você achar que ela traiu. Tinha uma oportunidade, um motivo, a semelhança do neném, aquelas coisas todas. Mas qual era o ponto contra essa tese? Era que a Capitu era apaixonada pelo Bentinho. Ela era claramente apaixonada pelo cara. Então, você ficava naquela, peraí, tudo indica que foi, mas qual é o sentido dela fazer isso, se ela era apaixonada, né? E ficou isso. Um dia, lendo Machado, que eu lia frequentemente algumas coisas, principalmente os contos curtos e tal, e eu comprei essa coleção da editora, agora é Nova, quer dizer, agora já não existe mais, eu acho, mas era Nova Aguilar, na época era só José Aguilar. Eles fazem obras completas em papel bíblia, fininho, assim, fininho e tudo mais, então aqui são 3 volumes, obra completa do Machado. Lendo um livro chamado, o livro é Histórias Sem Data, e a história chama-se Singular Ocorrência. Olha como é que é a história, eu não vou ler a história toda, se bem que ela é curtinha. Eu vou ver, se eu achar, eu vou deixar nos comentários, em algum lugar, um link para você ler essa história, porque Machado de Assis está em domínio público, tem Machado de Assis para todo canto. Que é o seguinte, 2 amigos estão conversando na rua,
e passa uma moça bonita, já dos seus 40 e tantos anos, e alguém fala, ela é interessante, tal, ficam os dois lá, aquele papo de homem, né, que rola, né? Ó, que mulher bonita, ih, você já pegou, não pegou? Já na época do Machado de Assis era assim. E aí eles começam, não, eu não peguei, mas tem um amigo meu que tinha um caso com ela. Era um cara casado e passou a sustentá-la, que era um... Mais adiante isso chamava-se Teuda e Manteuda, né? Era uma moça que não tinha preparo, não tinha profissão, e ela vivia de ser sustentada por homens mais velhos, né? Casados, não casados. E o que eu acho bacana no Machado é que eu não vejo muito moralismo no Machado. Ele descrevia a história como era, sem fazer juízo de valores. E aí os dois estão conversando e falam, não, meu amigo tal, se apaixonou por ela, e ela se apaixonou por ele. Tanto que ela largou todos os outros. Largou todo mundo. Ela tinha lá os homens que a mantinham, e largou todos em função desse amigo, do Andrade. E aí, um belo dia, tá o Andrade em casa, e isso um contando a história pro outro. Não me lembro o nome dos personagens, eu tô com o livro aqui na mão, mas não lembro o nome dos dois, né? E contam que um dia foi uma criatura meio repulsiva lá pedir dinheiro pro Andrade. O Andrade dá o dinheiro, que é um desses caras que vivem de expediente, de pedir dinheiro. O Andrade dá o dinheiro e nota que o cara tá muito feliz. E fala, por que você tá tão feliz assim, rapaz? Aliás, ele até usa uma expressão que eu acho engraçada, que é... Deixa eu ver aqui, que eu, claro, não marquei nada. Sim. Perguntou-lhe se tinha visto o passarinho verde. Eu conheço a expressão adivinhando o passarinho verde. Aqui era se tinha visto o passarinho verde. E aí ele falou, ih, rapaz, nem te conto, ontem no lugar tal eu vi uma mulher assim, assado, maravilhosa, ela me deu confiança, aí foi uma beleza, e com uma elegância danada, o Machado deixa claro que chegaram às vezes de fato, e dá o endereço, essas coisas todas. E o cara, o Andrade, toma um susto. É a mulher por quem ele é apaixonado, que é que ele mantém, e que se diz apaixonada por ele. Um dos dois que estão conversando ali até fala, não, eu convivi com eles, era uma paixão bonita, ela é totalmente entregue a ele, era uma coisa maravilhosa. E vem um pilantra qualquer, para usar uma expressão bem elegante e refinada, pegou. Como assim? Pegou? Não faz sentido, a mulher apaixonada pelo cara. E aí o que é que o Andrade faz? Dá um dinheiro pro cara ir com ele na casa da mulher para ele falar na cara dela de que de fato isso aconteceu. O cara, pilantra, sem caráter, topa. E vão na casa lá da mulher e foi que eu nem precisaria confirmar. Ela fica pálida, ele aponta para ela e fica evidente que sim, aconteceu isso. Eles tiveram uma fé lá. O cara, de uma coisa bem humilhante, tira o dinheiro do bolso, entrega para o cara e está tudo encerrado entre eles. A mulher cai em desespero, total desespero. E ameaça se matar, aquela coisa toda, e desaparece. No que desaparece, ela é encontrada lá em determinado lugar, depois de muito tempo, mas tem uma questão ali, né? Ao longo da conversa, o cara deixa claro, mas ela tinha o hábito de fazer essas coisas? Não, ela não fazia isso, era muito dedicada a ele e tal. E aí, com o desaparecimento dela, eles acabam a encontrando, que ela estava num hotel lá, meio se matando a míngua, né, minguando sozinha. E o cara acaba perdoando tudo e, tipo, não se fala mais nisso, né? Acaba que ele se muda da cidade, vai para outro lugar, onde morre, e a história acaba aí. O que, aliás, nessa solução da história, tem um pouco da Gabriela, do Jorge Amado. Tipo, não se fala mais nisso, né? Para todos os efeitos a gente não tá junto, mas não se fala mais nisso, vamos seguir em frente, tá tudo bem também. E o final do livro é o seguinte. Vou ler o finalzinho só, são 2 parágrafos. Tudo se explicou? Coisa nenhuma. Nenhum deles tornou o assunto. Livres de um naufrágio, não quiseram saber nada da tempestade que os meteu a pique. A reconciliação fez-se depressa. O Andrade comprou-lhe meses depois uma casinha no Catumbi.
A Marocas deu-lhe um filho, Marocas era a moça da história. A Marocas deu-lhe um filho que morreu de 2 anos. Quando ele seguiu para o norte, em comissão do governo, a afeição era ainda a mesma, posto que os primeiros ardores não tivessem lá a mesma intensidade. Não obstante, ela quis ir também. Fui eu que a obriguei a ficar. O Andrade contava tornar ao fim de pouco tempo, mas, como lhe disse, morreu na província. A Marocas sentiu profundamente a morte pós-luto e considerou-se viúva. Sei que nos 3 primeiros anos ouvia sempre uma missa no dia do aniversário. Há 10 anos perdia de vista. O que lhe parece tudo isso? Realmente há ocorrências bem singulares. Se o senhor não abusou da minha ingenuidade de rapaz para imaginar um romance, ele, não inventei nada, é a realidade pura. Pois o senhor é curioso. No meio de uma paixão tão ardente, tão sincera, eu ainda estou na minha. Acho que foi a nostalgia da lama, que era uma tese que ele coloca. Ela teve uma nostalgia da lama e fez a besteira. Não, nunca a Marocas desceu a esse ponto. Então por que ela desceria naquela noite? Era um homem que ela supunha separado por um abismo de todas as suas relações pessoais. Daí a confiança. Mas o acaso, que é um deus e um diabo ao mesmo tempo, enfim, coisas. Machado era um monstro, né? O que ele coloca aqui? Rolou. Ela fez a besteira dela. Ela fraquejou, deu vontade, achou que não ia escapar. Ele não mudou o fato dela ser apaixonada por ele. Isso não muda. Ela era apaixonada por ele, mas deslizou. E isso, quer dizer, primeiro demonstra o profundo conhecimento da alma do Machado e o descompromisso dele com os finais felizes, com todo mundo certinho, todo mundo tem que obedecer a um certo catecismo, né? Então, por causa dessa história, onde, apesar de toda a paixão que a mulher tem pelo homem, e que ele tem por ela também, ela de fato o trai sem motivo aparente, é que eu bato meu martelo. Né? Capitu traiu o Bentinho, sim. E quem não gostar, que se dane. Então, fica aí o meu conselho. Leiam Machado. Leiam qualquer coisa, porque ler é muito bom, mas ler Machado é fenomenal. Um abração para todos, até a próxima.